Recording. Então, boa noite e bem-vindos à semana 2. All right. Is that your microphone, Livia, or is that someone else? I'm not sure. I don't hear it now. Can you hear my voice? Yeah, I can hear your voice. Yeah, it's like there's like it was a wind, like like it was rubbing against something. Okay, maybe it was mine. I'll try to fix it. That's it. Yes, I hear that. Yeah. Okay. Is it better? Yeah, it's just a little staticky there. So okay. Right. All right. Well, let's begin with the word of prayer, E vamos começar com a palavra de oração. and I'm going to pray for us and have Livia translate tonight. All right. Aí eu vou orar hoje e a Lívia vai traduzir. Okay. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, we are grateful for this time we have tonight. Pai Celestial, somos gratos pelo tempo que temos hoje. Lord, I know that each of these men are in ministry positions or serving in their churches. Senhor, eu sei que muitos desses homens estão em posições de ministério e servindo em suas igrejas. I understand that they and their families make sacrifices for them to be here. Eu entendo que ele e suas famílias fazem sacrifícios para que eles possam estar aqui. So I pray your blessings upon them, their family, and their churches for their commitment to class. Então eu oro pela sua bênção sobre eles e suas igrejas quando eles vêm às aulas. As we talk about the precious salvation that each of us has, Enquanto falamos sobre a salvação que cada um de nós temos, I pray that you would quicken our spirits and enlighten our minds. eu oro que o Senhor prepare nossos espíritos e ilumine nossas mentes. May we learn and grow to your glory. May we learn and grow to your glory. Que nós possamos aprender e crescer na sua glória. And that you be lifted up in all things that we do. E que o Senhor seja exaltado em todas as coisas que fizermos. And we pray these things in Jesus' name. Amen. E oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amen. Okay, tonight, as we are starting or continuing with our discussion of the doctrine of salvation, Então, essa noite, enquanto estamos continuando a nossa discussão sobre a doutrina da salvação, our first topic is going to be belief in doctrine. nosso primeiro tópico vai ser a crença na doutrina. Is there a PowerPoint with this or no? Or you just have the notes, right? Or did you have a PowerPoint? I don't have a PowerPoint, just there we go. There we go. It was just loading. Okay. Yes, yes. Is that where you are, belief in doctrine? Belief in doctrine, yes. Jesus is a very popular person, even with people who are not Christians. Jesus é uma pessoa muito popular, mesmo com pessoas não crentes. I do not mean popular in the sense that they believe him or put their faith in him. Eu não quero dizer popular no sentido de que eles acreditam nele ou que colocam sua fé nele. But they appreciate his teachings and some of the things that his life stood for. Mas eles apreciam seus ensinamentos e algumas das coisas que ele ensinou em vida. The 14th Dalai Lama called Jesus an enlightened person. O 14º Dalai Lama chamou Jesus de uma pessoa iluminada. And he even refers to him as a master teacher. E ele até se refere a ele como um mestre, um professor. Mahatma Gandhi also appreciated the person of Jesus. Mahatma Gandhi também apreciava a pessoa de Jesus. He said that the gentle figure of Christ, so patient, so kind, so loving, Ele dizia que a pessoa gentil de Cristo, tão gentil, tão amável, so full of forgiveness, that he taught his followers not to retaliate. tão cheio de perdão, que ele disse a seus seguidores para não retaliar. Even when they were abused or hit, but they were to turn the other cheek. Mesmo quando eram abusados ou atingidos, deveriam dar a outra face. And Gandhi went on to say that he thought it was a beautiful example of the perfect man.
E Gandhi também disse que era um lindo exemplo do homem perfeito. Even in the Quran, we see references to Jesus as a prophet and a messenger of God. Mesmo no Alcorão, nós vemos a pessoa de Jesus como um profeta e um mensageiro de Deus. But just because you like Jesus, that's not enough to make a person a Christian. Mas só porque você gosta de Jesus não é o suficiente para tornar alguém um cristão. Buddhists, Hindus, Muslims, and atheists all think that Jesus was a great person. Budistas, hinduístas, muçulmanos, ateus, muitos pensam que Jesus era uma pessoa muito boa. But as Christians, we need to have a deeper understanding than just he was a great person. Mas como cristãos, nós precisamos ter um entendimento mais profundo de que apenas ele era uma boa pessoa. Too often in 21st century Christianity, Muito frequentemente no cristianismo do século XXI, churches try to present Jesus as a likable person rather than as a redeeming savior. foca em mostrar Jesus como uma pessoa de quem você poderia gostar, ao invés de ser o Salvador. And so the bottom line is that you're not a Christian just because you like Jesus. Então, o ponto principal é que você não é um cristão só porque você gosta de Jesus. And many churches today are filled with people who either like Jesus or don't like Jesus. E muitas igrejas hoje estão cheias ou de pessoas que gostam de Jesus ou que não gostam. I even hear some of them say, well, I like this part about Jesus, but this over here I really don't care for. Eu até escuto pessoas dizerem, eu gosto dessa parte aqui sobre Jesus, mas essa outra aqui eu não ligo tanto. As if they had the actual option to decide if they liked something Jesus did or said or not. Como se eles tivessem a opção de gostar de algo que Jesus fez ou disse. So being a Christian is more than just liking Jesus. Então, ser um cristão é mais do que apenas gostar de Jesus. Being a Christian means that you believe in him and you have faith in him. Ser um cristão significa que você acredita nele e tem fé nele. So faith becomes the essential part of being a genuine Christian. Então, a fé, ela se torna a parte essencial para ser um cristão genuíno. In fact, Jesus says that eternal life comes only through belief. De fato, Jesus diz que a vida eterna vem apenas através de acreditar. And genuine faith is what separates true children of God from those who just like Jesus. E a fé verdadeira é o que separa verdadeiros crentes e seguidores de Deus do que pessoas que apenas gostam de Jesus. And so a key part of understanding soteriology Então, a parte-chave para entender a soteriologia is having a biblical understanding of faith. é ter um entendimento bíblico da fé. Sometimes faith is used to describe a religious system. Às vezes, a fé é usada para descrever um sistema religioso. Sometimes people talk about faith as its opposite of rational thinking. Às vezes, as pessoas falam sobre a fé como se fosse o oposto de um pensamento racional. They say that rational people won't have faith, and faith people are not rational thinkers. E vão dizer que pessoas racionais não têm fé e pessoas com fé não pensam racionalmente. So the faith of a Christian has two essential elements. Então, a fé de um cristão tem dois elementos essenciais. It has objective content Tem conteúdo objetivo and heartfelt evidence. e confiança sincera. Heartfelt trust. Yeah. So let's talk about the objective content. Vamos falar sobre o conteúdo objetivo. In order for us to have faith, Para que nós tenhamos fé, we have to know certain facts about ourselves and about Jesus. nós temos que saber certos fatos sobre nós mesmos e sobre Jesus. We need to know who he is and what he has done for us. Precisamos saber quem ele é e o que ele fez por nós. And you cannot believe or have faith in something
that you don't know about. E você não pode acreditar ou ter fé em algo que você não conhece. Therefore, saving faith must have an object. Portanto, a fé salvadora tem que ter um objetivo. We don't just believe, we believe in something. Nós não apenas acreditamos, nós acreditamos em algo. And so, as such, there are certain doctrines that people must hear, E como tal, tem algumas doutrinas que as pessoas precisam ouvir, understand, and affirm if they want to become true Christians. entender e afirmar se querem se tornar verdadeiros cristãos. Okay? So, the first truth is that we have to believe that we are sinners. A primeira verdade é que temos que acreditar que somos pecadores. In order to be a Christian, each person must come to grips with their sinfulness. Para se tornar um cristão, cada pessoa tem que chegar ao entendimento de que são pecadores And acknowledge their need for forgiveness. e o conhecimento que precisam para seu perdão. Jesus, in turn, promises to accept and heal anyone who comes to him in repentance. Jesus ele promete aceitar e curar qualquer um que chegar até ele. Likewise, Jesus promises to reject anybody who come to him without acknowledging their sinfulness. E também Jesus promete não acatar aqueles que vão até ele sem reconhecer a sua natureza pecaminosa. So, being a Christian has nothing to do with whether or not you like Jesus. Então, ser um cristão não tem nada a ver com você gostar ou não de Jesus. And anyone that claims to come to faith because they like Jesus doesn't understand New Testament salvation. E qualquer um que clama ter chegado à salvação porque eles gostam de Jesus, não entende a salvação do Novo Testamento. They must believe that they are a sinner Eles devem acreditar que são pecadores and understand that they cannot save themselves, e entender que não podem se salvar and Jesus is the only one who can save them. e que Jesus é o único que pode salvá-los. And that is the primary message that churches and Christians need to tell those who do not believe in Christ. E essa é a principal mensagem que a igreja precisa dizer àqueles que não acreditam a Cristo. Because trying to make them like him is contrary to them understanding him. Porque tentar fazer as pessoas gostarem dele é o contrário do que fazer as pessoas entenderem ele. And that leads us to the second truth. E isso nos leva à segunda verdade. Jesus is fully divine and he is fully human. Jesus é plenamente divino e plenamente humano. And so, with his divine humanness, there's a couple of facts we must understand. E sobre a sua parte de ser divino e humano, tem umas coisas que precisamos entender. Okay? First, Jesus is fully God. Primeiro é que Jesus é plenamente Deus. So we must acknowledge, believe, confess, and proclaim that Jesus is Lord. Então nós devemos entender, confessar e proclamar que Jesus é o Senhor. And his divinity is important to the doctrine of salvation. E a sua divindade é importante para a doutrina da salvação. Because only an infinite and sinless person could take the infinite punishment that our sin deserves. Porque apenas uma pessoa infinitamente perfeita e sem pecado pode pegar as pessoas que são pecadoras. So if Jesus is not God, if he is not divine, then he cannot save us. Então, se Jesus não é Deus, não é divino, ele não pode nos salvar. Likewise, we must believe that Jesus is fully human. Da mesma forma, devemos acreditar que Jesus é totalmente humano.
The same as he can only save us if he is fully divine, Assim como ele pode apenas nos salvar se ele for totalmente divino, he also has to be human if he's going to save us. ele também tem que ser humano se ele vai nos salvar. Because only a human can stand in the place of another human. Porque apenas um humano pode ficar no lugar de um outro humano. And as a human, he takes the punishment that we as humans deserve. E enquanto humano, ele toma a punição que nós, como humanos, merecemos. The curse of sin was brought upon humanity by Adam and Eve. A maldição do pecado foi trazida para a humanidade por Adão e Eva, And they were members of the human race. e eles eram membros da raça humana. In order to satisfy God's law of righteousness, E para poder satisfazer a vontade de Deus por justiça, it would take another human to bear the consequence of sin to remove it. precisaria de um outro humano para carregar a consequência do pecado humano. Right? So that second truth about a Christian Então, essa segunda verdade sobre um cristão is they are someone who confesses both Jesus' divinity and his humanity. é que é aquele que confessa tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. The third truth is that Jesus, the God human, saves us through his death. A terceira verdade é que Jesus, o Deus humano, salva através da sua morte. So to be a Christian means believing something about who Jesus is, Então, ser cristão significa acreditar sobre quem Jesus é, but it also includes believing something about what he came to do. mas também inclui acreditar no que ele veio fazer. And that truth is that he is the God human E essa verdade é que ele é o Deus humano who came to seek and to save the lost que veio buscar e salvar os perdidos by dying on the cross and rising again from the grave. morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. According to Galatians 3:13, De acordo com Gálatas 3:13, Jesus on the cross bore the curse of death that our sins deserve. Jesus na cruz carregou a maldição dos pecados que nós merecemos. Romans 3:24 and 25 tells us Romanos 3, 23 e 24 e 25 nos diz that he took the wrath of God that our sins deserve upon himself. que ele tomou a fúria de Deus que os nossos pecados merecem sobre ele mesmo. And on that cross, Jesus took the blame and guilt that our sins deserve. E nessa cruz, Jesus tomou a culpa e a culpa do que nossos pecados merecem. So now there is no condemnation left for us. Então agora não há mais condenação para nós. As 2 Corinthians 5:21 Assim como 2 Coríntios 5, 21 and Romans 8:1 tell us. e Romanos 8:1 diz. So the crucifixion of Christ is an essential part of the Christian message. Então a crucificação de Cristo é uma parte essencial da mensagem cristã. And genuine followers of Christ must believe that Jesus' death E seguidores de Cristo genuínos devem acreditar na morte, is sufficient to save them from their sins. que essa morte é suficiente para salvá-los do seu pecado. The fourth truth A quarta verdade is that Jesus was raised bodily or physically from the dead. é que Jesus ressuscitou corporalmente ou fisicamente dos mortos. Belief in the physical resurrection is an important part of being a Christian. Acreditar na ressurreição corporal é uma parte importante da mensagem. As Paul points out to us in Romans chapter 10, verse 9. Como Paulo aponta em Romanos capítulo 10, versículo 9. So Christ's resurrection is essential to our salvation.
Então, a ressurreição de Cristo é essencial para a nossa salvação. One of the reasons is that the resurrection shows that Jesus is who he said he is. Um dos motivos é porque a ressurreição mostra que Jesus é quem ele diz ser. And that through his life, death, burial, and resurrection, he accomplishes our salvation. E que através de sua vida, morte e ressurreição, ele conquista a nossa salvação. If there were no resurrection, Se não houvesse nenhuma ressurreição, then Jesus would still be in the tomb. então Jesus ainda estaria no túmulo. He would be unable to help us, to save us, or to mediate with the Father for us. Ele seria incapaz de mediar por nós, e nos salvar e nos alcançar para com o Pai. So, as Paul writes in 1 Corinthians 15, 3 and 4, Como Paulo mostra em 1 Coríntios 15, 3 e 4, the resurrection of Christ is extremely important to the doctrine of salvation. a ressurreição de Cristo é extremamente importante para a doutrina da salvação. The fifth and final truth is that Jesus is Lord. A quinta e última verdade é que Jesus é o Senhor. A Christian believes that Jesus is the only rightful Lord. Um cristão acredita que Jesus é o único verdadeiro Senhor. And they believe that he is Lord because he has redeemed them for himself. E eles acreditam que ele é o Senhor, pois ele os redimiu por si só. And to call Jesus Lord is to say that he has authority over your life. Chamá-lo de Senhor significa dizer que ele tem autoridade sobre sua vida And is worthy of your obedience. e é digno da sua obediência. So the question of whether or not someone is a Christian Então, a questão de se alguém é ou não cristão is whether or not they agree with all five of these statements as being true. é se eles acreditam ou não que essas cinco frases são verdade. If they do not, then the Bible is very clear that they're not a Christian. Se eles não acreditam, então a Bíblia é muito clara de que eles não são cristãos. And people who reject these foundational doctrines of the Christian faith E pessoas que negam essas doutrinas fundamentais da fé cannot be saved, não podem ser salvas. no matter how good of a person they are, Não importa quão boas pessoas elas sejam, and no matter what good things they have done. e não importa as coisas boas que elas têm feito. Right? So these five truths indicate whether a person is a Christian or not. Então, essas cinco verdades indicam se uma pessoa é cristã ou não. But what about doubt? Mas e sobre dúvidas? I mean, does it mean that a true Christian's faith never wavers? Isso quer dizer que a fé de um cristão nunca vacila? And the answer is no, it does not mean that. E a resposta é não, não quer dizer isso. Sometimes genuine believers struggle with doubt about their salvation. Algumas vezes os crentes têm dificuldades com dúvidas sobre a salvação. The Bible gives us examples of people who doubted their faith in God. E a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que duvidavam de sua fé em Deus. The first case is in Genesis 15, verse 6. Nos primeiros casos, em Gênesis 15, versículo 6, We see that Abraham believed the Lord's promise of receiving a child in his old age. e nós vemos que Abraão acreditou em Deus sobre a palavra de Deus ter dito que ele receberia um filho, mesmo em idade avançada. But then in Genesis 17:17, he doubts that promise. Mas depois, em Gênesis 17, 7, ele duvida dessa promessa. He doesn't think God can do it. Ele não acha que Deus pode fazer isso. He doesn't think he is Lord. Ele não acha que ele é Senhor. Then we see Hebrews 11:32 lists Gideon as a champion of faith. Depois nós vemos Hebreus 11:32 colocar Gideão como mestre da fé. But when God promised to save Israel through Gideon,
Mas quando Deus prometeu salvar Israel através de Gideão, he didn't believe God's word. ele não acreditou na palavra de Deus. And so he required God to do two miraculous confirmations of that command. Então ele pediu para que Deus desse duas confirmações em milagre dessa promessa. And that is found in Judges chapter 6, verses 36 through 40. E isso é encontrado em Juízes capítulo 6, dos versículos 36 até o 40. Turning our attentions to the New Testament, Voltando a nossa atenção para o Novo Testamento, in John chapter 1, verse 29, em João capítulo 1, versículo 29, we're told that John the Baptist knew that Jesus was God's Messiah. nós somos ditos que João Batista sabia que Jesus era o Messias. But later on, he began to wonder if he'd been wrong. Mas mais tarde ele fica se perguntando se estava errado. I mean, he was sitting in prison, Ele estava sentado na prisão and Jesus didn't seem to be doing too much to overthrow the evil regime. e Jesus não parecia estar fazendo muito para destronar o regime atual. And we see that in Luke chapter 7, verses 19 through 20. E nós vemos isso em Lucas capítulo 7, dos versículos 19 até 20. Peter also was one who had doubts in Jesus as Lord. Pedro também foi um que teve dúvidas sobre Jesus ser o Senhor. Initially, he walks out on the water in the midst of the storm. Inicialmente, ele andou sobre as águas no meio da tempestade, But as the wind and the waves grew stronger, doubt began to enter into his mind. mas à medida que as ondas e as nuvens ficaram mais fortes, ele começou a se encher de dúvida. And his faith began to fail. E a sua fé começou a falhar. And he did not believe that Jesus could keep him above the waves. E ele não acreditou que Jesus conseguiria mantê-lo acima das águas. And that's in Matthew 14, 28 through 31. Isso em Mateus 14, dos 28 ao 31. So if we are honest with ourselves and with our church members, Então, se nós formos honestos conosco e com nossos membros da igreja, there are times when the facts of this world seem to contradict the Word of God. há vezes em que os fatos desse mundo parecem contradizer a palavra de Deus. And when that happens, our confidence or faith in God begins to falter. E quando isso acontece, a nossa confiança e a nossa fé em Deus começa a cair. When we begin experiencing these feelings or thoughts, Quando nós começamos a experienciar esses sentimentos ou pensamentos, that's when we need to be in close connection with other Christians in a local church. é aí que nós precisamos estar conectados com nossos colegas e nossa igreja local. We need others who can see more clearly to help us fight through our doubt. Nós precisamos de outros que conseguem ver com mais clareza e que nos ajudam a superar nossas dúvidas. Doubt is a very common experience, even for true believers. Dúvida é uma experiência muito comum mesmo para verdadeiros crentes. So if we want to be faithful to the Bible's teaching on salvation, Então, se queremos ser fiéis aos ensinamentos bíblicos da salvação, we must insist that there is a body of objective doctrine. nós precisamos insistir em que há um conteúdo objetivo da doutrina, As we mentioned in those 5 statements. como mencionamos naquelas 5 afirmações. And those 5 statements must be believed by anyone who is a genuine Christian. E essas 5 afirmações devem ser acreditadas por qualquer um que afirma ser um genuíno cristão. Biblical faith or biblical belief is more than intellectual assent. A fé bíblica ou o conhecimento, a crença bíblica, ela é mais do que apenas um assentimento intelectual. It's more than just being aware of and in agreement with truth propositions. É mais do que se nós estamos ou não em concordância com umas proposições. Biblical belief or faith is personal.
A crença bíblica ou fé é pessoal. It is genuine, heartfelt trust in a person, the person of Jesus. É uma confiança de coração colocada em uma pessoa, a pessoa de Jesus. So not only do we need to understand and say we believe in those five truths, Não apenas nós precisamos entender e acreditar nessas 5 verdades, we must embrace them with our heart and with our emotions. nós precisamos abraçá-los com nosso coração e nossas emoções. It must become to the point to where obedience to those five truths is happy for us. Deve chegar no ponto onde a obediência a essas 5 verdades é ponto de felicidade para nós. So we want to believe in them and we're happy about believing in them. Nós queremos acreditar neles, estamos felizes por acreditar neles. James chapter 2, verse 19 Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, tells us that even demons have what theologians call historical faith. diz que até demônios têm o que teólogos chamam de fé histórica. They know that Jesus is the Son of God Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus and that he came to destroy them. e que ele veio para destruí-los. And we see that in Mark chapter 1, verse 24, E vemos isso em Marcos, capítulo 1, versículo 24. and chapter 4, verse 41. E capítulo 4, versículo 41. But they hate those facts. Mas eles odeiam esses fatos. They oppose them and they do everything they can to undermine those realities. Eles são opostos a isso e fazem tudo o que podem para diminuir essa realidade. So James 2, verses 22 and 23 Sorry, can you say it again? So James 2, verses 22 and 23 Então, Tiago 2, versículo 22 e 23, tell us that a person with truth faith diz que uma pessoa com verdadeira fé shows their faith through the actions they do in obedience to it. mostra sua fé através das ações que fazem em obediência a ela. So the demons have intellectual knowledge, but they do not have physical obedience to those truths. Então, os demônios eles têm conhecimento intelectual, mas não têm a obediência física a essas verdades. And so they are not saved. E, portanto, não são salvos. There are Christians who display the same characteristics. Há cristãos que demonstram as mesmas características. They understand, know the truth about salvation, Eles entendem e sabem a verdade da salvação, but their lives do not display an obedience to it. mas as suas vidas não demonstram obediência a isso. So the bottom line is you're not a Christian just because you like Jesus. Então, o ponto é que você não é um cristão só porque você gosta de Jesus. You have to believe in Jesus. Você tem que acreditar em Jesus. And it's not simply enough to believe things about him. Não é simplesmente suficiente acreditar coisas sobre ele. But we must believe that we need a Savior and that he is that Savior. Mas nós precisamos acreditar que precisamos de um Salvador e que ele é esse Salvador. We must believe that we need a Lord and he is that Lord. Precisamos acreditar que precisamos de um Senhor e que ele é esse Senhor. So our confidence or trust must not be merely in the things that once happened, Então, nossa confiança, nossa liberdade não deve ser nas coisas que algum dia aconteceram, but our confidence and trust must be in the person who accomplished them, Jesus. mas nossa confiança deve estar naquele que conquistou essas coisas, Jesus. Let's stop there and see if you have any questions about the need for belief in doctrine. Vamos parar aqui e ver se vocês têm alguma pergunta sobre a necessidade da crença na doutrina.
Nadia? Okay. All right. Let's move on then to discussing hatred for sin in your life. Ok, vamos seguir então para discutir o ódio pelo pecado em sua vida. The question of what soccer team jersey you like to wear helps us think about sin in the life of a professing Christian. A pergunta sobre que camisa de time você usaria nos ajuda a visualizar essa parte de Now, my favorite and the best football team in Brazil Agora, o meu favorito e o melhor time de futebol no Brasil, Corinthians. Corinthians, olha lá. Okay? Now, there's a reason why I feel that way. E tem um motivo pelo qual eu me sinto assim. One of the very first students I had in Caraguatatuba Um dos primeiros alunos que eu tive em Caraguatatuba was in a serious motorcycle accident and he almost died from it. estava num acidente muito sério de moto e quase morreu. And although when he got out of the hospital, he was still in a wheelchair and in traction. E mesmo que depois que ele tenha saído do hospital, ele estava numa cadeira de roda e com vários pontos. And he and his girlfriend came to class and never missed a class. Ele e a namorada dele vieram para aula e nunca me perderam uma aula. When he completed that first class, Quando ele completou essa primeira aula, he gave me a football shirt from the Corinthians. ele me deu uma camisa de futebol do Corinthians. Okay? When he and his girlfriend got married, he asked me and my wife to stand up for them. I'm sorry, you froze again. Can you say Oh, it yeah. again? Okay. When he and his girlfriend got married, he asked me and my wife to stand up for him. Quando ele e a esposa dele se casaram, eles me chamaram de padrinho. And he was one of the very first graduates of the seminary. E ele foi um dos primeiros graduados do seminário. So I am on his team, the Corinthians. Okay? Por isso que eu tô no time dele, o Corinthians. Even though others may say Palmeiras, Sao Paulo. Mesmo que outros falem Palmeiras, São Paulo. So to call yourself a Christian is to say that you have changed from one team to another. Então, se chamar de cristão é dizer que você mudou de um time para o outro. You have changed from the team of sin. You are now on the team of righteousness. Você mudou do time do pecado e agora você está no time dos justos. So you stop wearing your old team's jersey Então você para de usar a sua camiseta do time antigo and you start wearing your new one. e começa a usar o do novo. Okay? That tells everybody that you have changed your allegiance. Isso diz para todos que você mudou a sua religião. And most of you will only wear the jersey with your team on it. E a maioria de vocês vai só usar a camisa do time que é do seu time. And you wouldn't be caught dead wearing your rival's jersey. E nem por cima do corpo morto usaria o do time rival. So I've been thinking about at graduation having everybody wear a Corinthians shirt. Então eu tô pensando na graduação, na cerimônia, todo mundo ter que ir com a camiseta do Corinthians. No. No. Okay. So what would you think about somebody who put on a new jersey but kept rooting for their old team? Então, o que você pensaria sobre alguém que colocou uma camisa nova, mas continua torcendo para o time antigo? That's what we do as Christians whenever we condone or support or encourage sin.
É isso que nós estamos fazendo como cristãos sempre que apoiamos ou continuamos em um pecado. Now, the Bible tells us that all Christians continue to struggle with sin. Agora, a Bíblia nos diz que todos os cristãos continuam a ter conflitos com o pecado. But the Bible also says that our lives are not supposed to be characterized by sin. Mas a Bíblia também diz que nossa vida não deve ser caracterizada pelo pecado. We're not casual towards it or comfortable with sin. Nós não devemos ser casuais com ele ou confortáveis. So even though we have sin in our lives, we don't let it go unchecked. Então, mesmo que nós tenhamos pecado em nossa vida, nós não deixamos ela ir sem punição. When the Spirit makes us aware of the sin in our lives, we confess and we repent from that behavior. Quando o Espírito nos torna cientes do pecado na nossa vida, nós confessamos e mudamos aquele comportamento. Because a person that allows sin to continue in their life without confession is not a Christian. Porque uma pessoa que permite que o pecado continue na vida dela e sem confessar, não é um cristão. When John discusses this topic, he uses the analogy of a family instead of a team. Quando João discute esse tópico, ele usa a analogia de família ao invés de time. So one way we can determine which family we belong to is by evaluating the sin in our life. Então, uma maneira para a gente determinar de qual família nós pertencemos é avaliar o pecado em nossas vidas. And John discusses that in chapter 3, verses 1 through 10. E João discute isso no capítulo 3, do 1 ao 10. Because being a Christian involves a radical change of identity. Porque ser um cristão envolve uma mudança radical de identidade. We change the family that we belong to. Nós mudamos a família a qual nós pertencemos. So the Bible tells us that there are two kinds of people in this world, and only two. Então, a Bíblia nos diz que existem dois tipos de pessoas nesse mundo, e apenas duas. We are either servants of Satan or we're servants of God. Nós somos ou servos de Satanás ou servos de Deus. It's one jersey or family or the other. É uma camiseta ou família ou a outra. And you can tell which one you belong to by the role that sin plays in your life. E você pode dizer a qual você pertence pelo papel desempenhado pelo pecado na sua vida. So we have already said that sin is still in the believer and the non-believer's life. Então, nós já dissemos que o pecado está na vida do crente e do não crente. But the difference is the role that they play in a person's life. Mas a diferença é o papel que eles desempenham na vida. In the first role, sin characterizes the life of Satan's children. No primeiro papel, o pecado caracteriza a vida dos filhos de Satanás. And according to 1 John chapter 3 verse 8, E de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 8, sin is the distinguishing mark of the devil's child. o pecado é a marca que distingue os filhos do diabo. And 1 John 3:10 says E 1 João 3,10 diz that the children of the devil practice at sinning because that's what their father, the devil, does. Diz que os filhos de Satanás praticam o pecado, pois é isso que o seu pai os faz. In the second role, sin's power over God's children is broken. No segundo papel, o poder do pecado sobre os filhos de Deus é quebrado. So when we are transferred from Satan's family and adopted in God's family, our relationship to sin changes. Então, o que muda é quando nós nos transferimos do pecado para a família de Deus, a nossa relação com o pecado muda. Before, we were motivated and controlled by our desire for sin. Antes, nós éramos motivados pelo nosso controle, eram controlados por esse desejo do pecado. But now
we are motivated and controlled by our desire for God's Spirit. Mas agora nós somos motivados e controlados pelo nosso desejo de Deus. And even though sin is still present, it doesn't have the same power over us. Então, mesmo que o pecado ainda esteja presente, não tem o mesmo poder sobre nós. The power of sin is broken. O poder do pecado é quebrado. So according to Romans chapter 6, verse 6, Então, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 6, the old person has been crucified with Christ, a pessoa velha foi crucificada junto com Cristo, that old slave of sin is dead, aquele antigo escravo do pecado está morto, and sin is now inconsistent with the reality of who we are in Christ. e o pecado agora se torna inconsistente com a realidade de quem agora somos em Cristo. The Christian has a new controlling principle in their life. Os cristãos têm um novo princípio controlador em suas vidas. The old controlling principle of sin, it's gone. O antigo controle do pecado se foi. And so when a person is truly saved, truly reborn, they change. Então, quando uma pessoa é verdadeiramente salva, verdadeiramente renascida, elas mudam. And those who do not change, E aqueles que não mudam, who continue to sin and can be unhappy and are complacent in their sin, e continuam a ser felizes e complacentes com aquele pecado, the Bible has some severe warnings for them. a Bíblia tem alguns avisos severos para eles. For example, Por exemplo, 1 Corinthians chapter 6, verses 9 through 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 10. Galatians chapter 5, verses 19 through 21. Gálatas capítulo 5, do 19 até o 21. And Ephesians chapter 5, verses 5 and 6. Em Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. So, how do we, the Bible gives us a new obedience test in 1 John 2, 4 through 6. E a Bíblia nos dá uma nova teste encontrados em 1 João do 4 ao 6. And the test is for anyone who claims to know Jesus. E esse teste é para qualquer um que clama conhecer a Jesus. And the test we find in those three verses is simply one question. E o teste que encontramos nesses versículos são os seguintes: Do we keep Christ's word and walk in the same way that he walked? nós mantemos a palavra de Cristo e andamos da maneira como ele andou? Right? Now, we've already said that everyone sins, including Christians. Nós já dissemos que todos pecamos, incluindo cristãos. So if Christ calls his people to a new obedience, then there's one more question. Então, se Cristo chama seu povo a uma nova obediência, há uma nova questão. Who can be a Christian since everyone continues to sin even after their rebirth? Quem pode ser um cristão se todos continuam a pecar mesmo depois de seu renascimento? Well, the first thing is that the Bible doesn't say anywhere that a believer will be free from a life of sin. A primeira coisa que a Bíblia não diz em nenhum lugar é que a vida de um crente vai ser livre de qualquer pecado. In fact, it says just the opposite. Na verdade, diz justamente o contrário. And John tells us in 1 John 1, 8 through 10, E João nos diz em 1 João 1, de 1 a 10, if we say that we have no sin, se dissermos que não temos pecado, we deceive ourselves, nós enganamos a nós mesmos and the truth is not in us. e a verdade não está em nós. If we say we have not sinned, Se nós dissermos que nós não pecamos, we make him a liar, nós tornamos um mentiroso and his word is not in us. e a palavra dele não está em nós. Okay? So
So how do we put these pieces together? Então, como a gente coloca esses pedaços juntos? On the one hand, the Bible says that Christians are dead to sin and free from its power. Por um lado, a Bíblia diz que os cristãos estão livres do poder do pecado. And on the other hand, Scripture says that anyone who claims that he or she does not sin is a liar. E por outro lado, a Bíblia diz que qualquer um que clamar que não peca é mentiroso. So is the Bible contradicting itself? Então a Bíblia está se contradizendo? If we look at 1 John 3, 6 through 10 a little closer, Se nós olhamos para 1 João 3, do 6 ao 10, um pouco mais aprofundadamente, we're going to see 6 key points that help us understand this truth. nós vamos ver 6 pontos chaves que nos ajudam a entender essas verdades. And we're going to take a 10-minute break, and then we're going to come back and talk about Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e voltar para falar sobre ele. it. Okay? All right. I will see you in 10 minutes. Vejo vocês em 10 minutos. Agora você vai.
All right, welcome back, everyone. I think. Yeah, that's Rafael. Who else is here? To see it too. Everybody's coming back here. Here we go. Okay. There we go. All right. Everyone back? Hopefully. Volta. Uhum. Whoops, sorry, I'm moving the thing over there. All right. Before we went on break, we were looking at whether or not the Bible contradicts itself with respect to the presence of sin in a believer. Antes da gente ir para o intervalo, a gente estava olhando sobre se a Bíblia se contradiz ou não em relação a esse aspecto da crença. And to answer this question, we're going to take a closer look at 1 John chapter 3, verses 6 through 10. Para responder essa pergunta, nós vamos dar uma olhada mais aprofundada em 1 João 3, do 6 até o 10. I'm pulling it up here so I can look at it as well. Então, abrindo aqui para eu também ver com vocês. In verse 6, it tells us that no one who abides in him keeps on sinning. E no versículo 6 diz que ninguém que permanece nele continua pecando. In fact, no one who keeps on sinning has either seen him or known him. Na verdade, aqueles que continuam pegando nunca o viram ou o conheceram. So from verse 6, it's very evident that someone who continues in sin is not in Christ. Então, do versículo 6 já é bastante evidente que qualquer um que continua pecando não está em Cristo. Now, continuing in sin is different than being repetitive in sin. Agora, estar em pecado é diferente de que repetir o pecado. Okay? We oftentimes make the same mistakes as humans over and over again. Nós frequentemente cometemos os mesmos erros como humanos de novo e de novo. We don't want to make those mistakes. We're just inclined to make that same mistake over and over again. Nós não queremos cometer esses erros, nós só estamos inclinados a cometê-los de novo e de novo. So repetitive sin is not the same as being in continuous sin. Então, repetir um pecado não é a mesma coisa do que estar em pecado contínuo. And verse 8 helps us understand the difference between those two. E no versículo 8, ele ajuda a entender a diferença entre esses dois. It tells us that whoever practices sinning is of the devil. Nos diz que aquele que pratica o pecado é do diabo. To practice it means that you don't think there's anything wrong with it. Praticar isso significa que você não acha que tem algo errado com isso. In fact, you're trying to get better at it and to enjoy it more. Na verdade, você está querendo melhorar nele ou aproveitar mais ele. Now, that's quite different than just a repetitive weakness that you may have. Isso é muito diferente do que apenas uma fraqueza repetitiva que você talvez tenha. This is where we take sin and we actually see nothing wrong with it, so we keep doing it on purpose. É aqui onde nós pegamos o pecado e não vemos nada de errado com isso, e por isso a gente continua fazendo. Verse 9 tells us that this type of behavior indicates that we are not born of God. No versículo 9 diz que indica que esse tipo de comportamento indica que nós não nascemos de novo. Because it says that no one born of God makes a practice of sinning. Porque diz que ninguém que é nascido de Deus pratica o pecado. But it goes one step further. E vai um passo além. Verse 9 tells us that they cannot keep on sinning because they have been born of God. Ele diz que eles não podem continuar pecando porque nasceram de Deus.
So a person who has been born of God doesn't want to practice sin at all. Então, uma pessoa que é nascida de Deus não quer praticar o pecado de maneira alguma. Okay? Instead, they want to practice righteousness. E ao invés disso, eles querem praticar a justiça. And so verse 10 says that whoever does not practice righteousness is not of God. E no versículo 10 diz que quem não pratica a justiça não é de Deus. So those are the main points of those verses. Então, esses são os pontos principais desses versículos. Now let's dig a little deeper and look at the verbs in each of these examples. Vamos aprofundar um pouco mais e ver os verbos nesses exemplos. In the Greek, the verbs in each case are in the present tense. No grego, os verbos em cada um deles está no presente. And that indicates that that verb is an ongoing, continuous action. Isso indica que aquele verbo está numa ação contínua. So John is not saying anything about the Christian who sins repetitively but infrequently. Mas Paulo, aqui, João está falando sobre o cristão que peca o mesmo pecado algumas vezes, mas não frequentemente. But rather he's talking about someone whose sinful behavior is a continuous, ongoing action. Mas sim, ele fala sobre como seu comportamento pecaminoso é uma ação contínua que acontece sempre. So the life of a born again Christian Então, a vida de um cristão que nasceu novamente will be characterized by a desire to love and obey Jesus. His life will be characterized by a desire to love and obey Jesus. Então, a vida de um cristão vai ser caracterizada por uma vida que está focada em amar e obedecer a Jesus. And it will not reflect any concern for Satan. E não vai refletir nenhuma preocupação por Satanás. And this is not a matter of choice. E isso não é uma questão de escolha. Someone who has truly been born again, who is a Christian, Alguém que foi definitivamente nascido de novo como cristão cannot be characterized by a lifestyle of sin. não pode ser caracterizado por um estilo de vida de pecado. So if a person is continuing and practicing their sinful behavior, Então, se uma pessoa está continuamente praticando o seu comportamento de pecado, it's not that they are a backsliding Christian. não é que eles são um cristão com umas falhas. It's not that they have fallen from grace, as some denominations believe. Não é que eles saíram da graça, como algumas denominações acreditam. The problem is they were never saved, never be reborn, and never had grace to begin with. O problema é que eles nunca foram salvos, nunca nascidos de novo, para começar. Now, it is true that both Christians and non-Christians sin every day. É verdade que tanto cristãos quanto não cristãos pecam todos os dias. And more likely, both of them struggle to break their sinful habits. E muito provavelmente ambos têm conflitos para quebrar esse comportamento. And they both have a desire to overcome their patterns of weakness and failure. E ambos têm o desejo de superar o seu padrão de fraqueza. So you can look at any given day in the life of a non-Christian, Então você pode olhar no dia de vida de um cristão. and you may say, well, they're not acting very selfish today. Você pode falar, eles não estão agindo de forma egoísta hoje. Their anger's not out of control. A sua raiva não está fora de controle. They're not behaving petty about things. Eles não estão se comportando de maneira mesquinha sobre as coisas. They're not ruled by pride in their life. Não estão sendo regidos por orgulho em suas vidas. And you may see a Christian who is displaying some of those things. E você pode ver um cristão que está demonstrando algumas dessas coisas. So
how do we tell the difference between a real Christian and someone who claims to be a Christian but is deceived? Então, como saber a diferença sobre alguém que é um cristão e alguém que clama ser um cristão, mas está enganado? Luke chapter 15, verses 11 through 24, Em Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 24, contains a parable that is very helpful as we think about how Christians respond to sin. contém uma parábola que é muito útil quando pensamos em como cristãos respondem ao pecado. There are three things that characterize the prodigal son's response to sin. Há três coisas que caracterizam a resposta do filho pródigo ao pecado. The first response is that of revulsion. A primeira resposta é aquela da repulsa. This is where he has a turnaround when he sees the reality of his sin. É aqui onde tem um ponto de virada, onde ele vê a realidade do seu pecado. So since Christians are dead to sin and alive to Christ, Então, uma vez que cristãos são mortos para pecados e vivos para Cristo, when they do sin, they don't like it at all. They hate it. quando eles de fato pecam, eles não gostam nem um pouco, eles odeiam. They're not comfortable with it being in their lives. Eles não estão confortáveis com isso estando na vida deles. And although their sin might provide a temporary moment of pleasure and enjoyment, E enquanto esse pecado possa providenciar uma alegria momentânea, when that moment comes to an end, they are plagued with feelings of regret and disappointment and shame. e quando esse momento acaba, eles são cheios de vergonha, arrependimento. Right? They don't want to continue doing it more and more. Não querem continuar fazendo de novo e de novo. But as time goes by, they wind up hating it more and more. Mas enquanto o tempo passa, eles acabam tendo mais e mais conflito com isso. So it's kind of like when you eat something that doesn't agree with you, it makes you sick and you want to get rid of it. É quase como quando você come algo que não lhe cai bem e aí te deixa meio enjoado e você quer se livrar daquilo. And you don't want to eat it, you don't want to smell it, you don't want to see it. Você não quer comer, você não quer cheirar, você não quer nem ver. And that is what revulsion is. E é nisso que que essa relação acaba se tornando. The second is repentance. O segundo é o arrependimento. When the son came to his senses, Quando o filho caiu em si, he gave up his foolishness and he returned home. ele abandonou a sua tolice e voltou para casa. Genuine repentance is more than just feeling bad about what you've done. O arrependimento genuíno é mais do que só sentir mal sobre o que você fez. It's more than just admitting that you were wrong. É mais do que apenas admitir que você está errado. And it's more than just confessing your guilt. E é mais do que apenas confessar a sua culpa. It involves a turning away from that sin and turning toward Jesus in faith. Envolve sair daquele pecado e se voltar para Jesus. With the resolution that you're going to obey him and follow him now. Com a resolução de que agora você vai obedecê-lo e segui-lo. So Christians must renounce and condemn their sinful behaviors. Então, os cristãos eles devem renunciar e condenar o seu comportamento pecaminoso. And commit themselves to a wholehearted obedience to Jesus. E comprometer-se com uma obediência de coração a Jesus. This second one, though it seems like it would not be a problem, is a big problem. Esse segundo, embora pareça que não seja um problema, é um grande problema. There are too many Christians who repented once at salvation. They haven't repented for sin since then. Há muitos cristãos que se arrependeram uma vez na salvação e não se arrependeram de novo desde então. And that can't be true. E isso não pode ser verdade. Okay?
repentance is an ongoing, active part of a Christian's life. O arrependimento é uma parte ativa e recorrente da vida de um cristão. If we don't repent, that means we don't think we've done anything wrong. Se nós não nos arrependemos, significa que nós não acreditamos que fizemos alguma coisa de errado. And that's the same as saying that we don't sin anymore. E que é o mesmo dizer que nós não pecamos mais. And the Bible tells us if we think that way, we're not Christians and we never were. E a Bíblia nos diz que se a gente pensa dessa maneira, nós não somos cristãos e nunca fomos. Okay. Hey, Livia, they do know that for MECI requirements, they have to have their camera on, right? Pessoal, Aí- vocês sabem que pelos requerimentos do MEC, a gente tem que estar com a câmera ligada, tá bem? That's why we record these things. É por isso que a gente deixa gravando também. Okay. If my ugly mug has to be up there, so does yours. Se a minha cara feia tem que estar aqui, a de vocês também. Unless you don't have a camera. A não ser que vocês não tenham uma câmera. Because I don't know if Vitor or Christian are in class right now. I have no idea. I haven't seen them since the break. There we go. Okay. Porque eu não sei se quem tá com a câmera desligada tá aqui na aula ou não. Christian, are you there? Christian, você tá aí? There's Alex. I see him now. Mostrando minha cara feia. Okay. Showing my ugly face, he said. Face ugly. Okay. I don't think I've seen Christian the entire class. He typed some things on the chat earlier today. Oh, he's typing There right we now. go. Okay. Okay. I see him now. Okay. Okay. All right. So that second one of repentance is a big indicator of false Christians. Essa segunda de arrependimento é um grande indicador dos cristãos falsos. Okay. Ah, there he is. There's his smiling face. Ah, lê o sorriso dele. Don't get me in trouble with Meki, okay? That we don't want to do that. Pessoal, não me coloquem em problemas com o Mac, tá bom? All right. The third is reproof. O terceiro é repreensão. No true Christian can be prosperous in sin. Nenhum verdadeiro cristão pode prosperar no pecado. The Heavenly Father refuses to let one of his children become comfortable in their rebellion. O Pai Celestial ele se recusa a deixar seus filhos se tornarem confortáveis em sua rebelião. So whenever we do rebel, when we sin, Sempre que nós nos rebelarmos quando pecarmos, God sends circumstances and difficulties and opportunities to correct us. Deus nos manda dificuldades e oportunidades para nos corrigir. And he does that with love. E Ele o faz com amor. In fact, the Hebrews tells us that this discipline is one of the ways we know that we are his children. Na verdade, Hebreus nos diz que essas disciplinas é uma das maneiras que sabemos que somos seus filhos. And that's found in Hebrews 12, verses 7 through 11. Isso é encontrado em Hebreus 12, do versículo 7 ao 11. So God disciplines his people because he loves them. Então, Deus disciplina seu povo porque o ama. And he doesn't want to leave them in their sin. E não quer deixá-los em seu pecado. Because a true Christian simply can't continue in that vein of sin, that trajectory. Porque um verdadeiro cristão não consegue se manter nessa trajetória do pecado. So for the evidence that someone is a genuine Christian, Então, como evidência de que alguém é um cristão genuíno, they must have genuine revulsion, repentance, and reproof. ele tem que ter uma repulsa, arrependimento e repreensão genuínos. Now, there's not an exact science for answering that question, okay? Agora, não tem uma ciência exata para responder essa pergunta. And the question I'm talking about is whether or not a person is a Christian or if they are falsely professing to be a Christian. E a pergunta é se a pessoa é de fato um cristão ou professando falsamente ser cristão. Because it's not about determining how much sin a person commits
or can commit and still be a Christian. Por que não é determinar quanto de pecado uma pessoa pode cometer ou não cometer e ainda assim ser um cristão? It's not about going through certain rituals after you sin in order to secure God's forgiveness. Não é sobre passar por alguns rituais depois de pecar para poder manter o perdão de Deus. Christians do this all the time. Cristãos fazem isso o tempo todo. They sin, and so they want to deny themselves something, or they want to punish themselves to show that God that they're sincere. Cristãos às vezes querem negar a si mesmos, punir-se para mostrar a Deus que estão sendo sinceros. And it's that point we need to look at the woman caught in adultery. E nesse ponto nós precisamos olhar para a mulher que foi pega em adultério. And so the woman did not hide the fact that she was an adulteress. A mulher não escondeu o fato de ser uma adúltera. So Jesus said, "Where are your accusers?" Então Jesus disse: onde estão os seus acusadores? She said, "There are none." Ela disse: não há nenhum. And he said, "Then go and sin no more." E Jesus disse: vai e não peque mais. That's what God wants from a believer. Acknowledgement that they sinned, É isso que Deus quer de um crente. Reconhecer que eles pecaram, confession to him that they have sinned, confessar a Ele que pecaram and then get up and don't do it again, e levantar-se e não fazer de novo. or at least try your best not to. Ou pelo menos tentar o melhor para não fazer. So what it involves are things that are much more difficult to evaluate. Então, o que envolve são coisas muito mais difíceis de avaliar. So whether a person is a Christian or not really is, you have to look at the attitude of their heart. Então, se uma pessoa é ou não cristã, você tem que olhar na atitude de seu coração. And the intentions and commitments of their soul. E suas intenções e compromissos da sua alma. And we simply don't have the ability to do that for anyone. E nós simplesmente não temos a habilidade de fazer isso para ninguém, Except for ourselves. exceto por nós mesmos. Okay? But this is the reason the Christian life should be lived out with other believers in a local church. E esse é o motivo do porquê a vida cristã deve ser vivida junto com outros crentes numa igreja. Because nobody is as good about lying to us as we are to ourselves. Porque ninguém é melhor em mentir para nós do que nós mesmos. We will try to justify everything we do. Nós vamos tentar justificar tudo o que fizermos. And as such, we're not good judges of our own hearts. E como tal, não somos bons julgadores do nosso próprio coração. Some people are just way too easy on themselves. Algumas pessoas pegam leve demais sobre si. Okay? And so they think that, well, if I give evidence of regret and repentance, when really there is none, it'll be okay. Eles pensam, se eu der evidência de que há arrependimento, quando na verdade não tem nenhum. Others with a very tender heart are far too hard on themselves. Outros, com um coração mais gentil, eles acabam sendo duros demais consigo. They take every failure, every weakness, and they believe they are hypocrites and false Christians. Eles pegam qualquer falha e qualquer coisa e acreditam que são hipócritas e falsos cristãos. And the way to keep this in balance is being involved in a local church. E a maneira como eles mantêm isso equilibrado é estando envolvidos em uma igreja. And there are three things about a local church that are beneficial in the doctrine of salvation. E há três coisas sobre uma igreja local que trazem benefícios. First, being involved in a local church, we are sitting under the preaching of God's word. Primeiro, estar envolvido em uma igreja, nós estamos sentados sob a pregação da palavra de Deus. And that helps us get our values and our evaluations of ourselves in line with God. Isso nos ajuda a ter nossas avaliações sobre nós alinhadas com as avaliações de Deus. Through the messages, we discover what God means by holiness. Através das mensagens, nós descobrimos o que Deus quer dizer sobre santidade. We find out what
his ideas of righteousness and unrighteousness are rather than ours. Descobrimos sobre quais são as suas ideias sobre justiça e não a nossa. And when the word is preached faithfully, we see what pleases God and what does not please him. E quando a palavra é pregada fielmente, nós vemos o que agrada e o que não agrada a Deus. The second beneficial way of being part of a local church A segunda maneira que beneficia o fato de ser parte de uma igreja local is we get to see the example of other believers living obedient lives. é que nós vemos o exemplo de outros crentes vivendo uma vida obediente. And we realize it's normal and it's possible to live faithful lives in this sin world. E nós percebemos que é normal e possível viver uma vida sem pecado nesse mundo com pecado. And the third benefit is letting other Christians know us. E o terceiro benefício é deixar que outros cristãos nos conheçam. We share with them our attitudes, our conduct, our struggles. Nós compartilhamos com eles nossas atitudes, condutas, lutas. And that allows them to speak truth into our lives. Isso os permite falar verdades na nossa vida. They can warn us when there's some pattern of our life that might lead to more sin. E eles podem nos avisar quando há um padrão na nossa vida que pode nos levar a mais pecado. And they can encourage us when we start to get overwhelmed by our struggles in living a faithful life. E eles podem nos encorajar quando nós começamos a nos sentir sobrecarregados com as nossas lutas e nossas vidas. They remind us of our strengths in our faith, Eles nos lembram das nossas forças em nossa fé, but they also help us to identify our blind spots or weaknesses. mas eles também nos ajudam a identificar nossos pontos cegos e fraquezas. And for every Christian, the writer of Hebrews gives some great advice. E para todo cristão, o escritor de Hebreus dá um excelente conselho. In Hebrews chapter 4, verses 15 and 16, Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, that when you fall into sin, you run to Jesus. quando você cair em pecado, corra para Jesus. You don't run to a substance Você não corre para uma substância like alcohol or drugs. como álcool ou drogas. You don't start going on an eating binge. Você não começa a se descontrolar para comer. You run to Jesus. Você corre para Jesus. You cry out to him Você clama a Ele. and you let him heal you and restore you. Você deixa Ele te curar e te restaurar. Because if you don't do that, then sin will get a stronghold in your life. Porque se você não fizer isso, o pecado vai pegar forte na sua vida And will wreak havoc upon your faith. e se tornar um mau hábito na sua fé. All right, we're going to stop there for tonight. Ok, nós vamos parar aqui hoje. Anybody have any questions? Alguém tem alguma pergunta? Okay. I don't think so. All right. Next week we'll begin discussing perseverance over time. Na semana que vem vamos começar a discutir perseverança sobre o tempo And its implication on the doctrine of salvation. e sua implicação na doutrina da salvação. All right. Okay. Let's see. There's people left, huh? Okay. All right. Well, I'll close this with a word of prayer, and then I will see you next week. Aí vou encerrar com a palavra de oração e vejo vocês semana que vem. Heavenly Father, we thank you for our time tonight. Pai Celestial, eu agradeço pelo nosso tempo hoje. And as we depart from this class, may your blessings be upon these students. E enquanto encerramos a aula, que suas bênçãos estejam sobre esses alunos. May you strengthen them in their faith, Que o Senhor os fortaleça em suas fés and may they be examples of the Christian life to those around them.
e que eles sejam exemplos na vida cristã para aqueles ao seu redor. We pray for their physical safety Oramos pela sua segurança física and that you would protect them from the temptations of the evil one. e que o Senhor os proteja nas tentações do mal. For these things we pray in Christ's name. Essas coisas oramos em nome de Cristo. Amen. Amém. Okay. Amém. Amen. Amém. See you next Boa week. noite, Amém. boa noite. Boa noite. Se tiver Boa noite.